Vamos lá, porque que eu creio, então, uma questão de tempo. Eu vou pedir para você ficar até o final aí, porque senão sai no meio, pega só um cortinho, e eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio até o final, porque pode parecer um pouco difícil, mas não é, tá bom? É só um raciocínio, a gente vai trabalhar isso aí junto agora. Porque creio em Deus por uma questão de tempo. Veja bem, a gente sabe que o universo está atrelado ao tempo. Na verdade, o tempo está atrelado ao universo, ou seja, o tempo só pode existir porque existe o universo. Se o universo não existisse, então não haveria tempo. Até aí, ok, certo? Certo. Então, o tempo existe porque existe o universo. Porém, para que o tempo exista, da maneira como a gente concebe, como a gente entende, né? Ele precisa ter um começo. Porque se ele não tiver um começo, então a gente vai ter um problema matemático irresolúvel, que é o fato de não haver começo de tempo. Então, o tempo para existir, ele precisa ter um começo. Então, se o tempo está atrelado ao universo e ele precisa ter um começo, logo o universo também tem que ter um começo. Caso o universo não tivesse um começo, nós teríamos um infinito para trás de nós e um infinito para frente de nós, com uma existência eterna do universo. E isso seria um problema porque então não haveria o tempo como a gente o concebe hoje. Percebe a complexidade da história? É isso. Bom, se o universo precisa ter um começo, para que o tempo, como a gente entende, ele possa existir da maneira que a gente entende, então a gente precisa colocar uma data zero em que tudo começou, o universo, e então se começa o tempo. Talvez o tempo, como a gente conhece hoje, como a gente imagina ele hoje, ele tenha começado depois até da concepção do universo, que, por exemplo, o tempo, como a gente concebe hoje, ele está ligado ao movimento da Terra em torno do Sol, né? A gente tem todo um movimento no universo e cada vez que esse movimento se repete, a gente chama isso de tempo. E a gente mede tudo a partir disso. Isso é um marcador para a gente medir tudo que a gente vai medir. Bom, então sabendo que o universo teve um começo para que haja tempo, a gente precisa chegar na data zero, que é a data de começo do universo. E aí a gente tem um problema científico gigantesco. Por quê? Porque para o universo ter começado, ele precisa começar de algum lugar. A gente tem a teoria, e é bom que se diga, teoria do Big Bang. E ela é uma teoria porque ela não pode ser replicável. Porque todo argumento científico, né, toda tese científica, ela precisa ser replicável. E a gente simplesmente não consegue replicar a teoria do Big Bang, que é, do nada, de repente, houve uma explosão chamada Big Bang. E por que a gente não consegue replicar isso? Porque se isso fosse replicável, que do nada, de repente, houve uma explosão e tudo se fez, a gente estaria sujeito a, de repente, do nada, em qualquer lugar, em qualquer momento, acontecer outros Big Bangs. Entende? Por exemplo, na cozinha da sua casa podia, de repente, começar um outro universo. No seu banheiro enquanto você toma banho, no seu trabalho, no seu carro, no meio da rua, no jogo do Corinthians. De repente, pum! Então, como não se consegue reproduzir isso, nunca se conseguiu reproduzir e nem se conseguiu provar isso é apenas uma especulação de uma teoria científica que nos diz de que o universo, perdão, de que o universo do nada aconteceu, explodiu. Só que nós temos um problema que nós sabemos filosoficamente e nós sabemos matematicamente que nada do nada se faz. Entendeu? Nada se faz a partir do nada. Tudo que existe para existir começou em alguma coisa e em algum lugar. A gente acabou de falar aqui, por exemplo, no tempo. Para que o tempo existisse, precisou que o universo, antes do tempo existisse, precisou que o universo se dimensionasse, precisou que as coisas entrassem mais ou menos no eixo, e a partir daí a gente começa então uma contagem de tempo. Então, para o universo existir, ele não pode ter existido do simples nada, porque se do nada ele simplesmente existiu, nós corremos o risco de do nada muitas coisas simplesmente existirem. E isso é aquele dilema, um filósofo grego, que eu não me lembro o nome agora, mas que ele dizia, o porquê é então que eu não estou com medo de do nada aparecer um tigre preto no meu colo, na minha frente. Eu estou aqui, de repente, se formou um tigre preto. Porque do nada nada se faz. Tudo que se faz de alguma coisa, de algum lugar, tem uma origem. Então o universo obrigatoriamente, ele tem uma origem. E dizer que o universo não tem uma origem, que ele simplesmente se fez, vai contra todas as leis da ciência.
E é muito interessante a gente falar isso porque a gente pega a própria ciência sabotando a ciência para dizer que o que não pode ser científico agora é científico. Entende? É matematicamente mais viável acreditar numa inteligência superior que criou tudo do que acreditar que tudo do nada se fez. Matematicamente é mais viável acreditar que houve uma inteligência superior que organizou tudo para chegarmos até onde tudo está, do que do nada tudo se fez e esse tudo que se fez desorganizado como um caldo foi se organizando sozinho, voluntariamente, para chegar até onde está. Então, para que o universo existisse, para que as coisas achassem o seu lugar, para que o tempo existisse, nós precisaríamos de uma mente inteligente por trás disso tudo arquitetando e conduzindo as coisas até onde elas deveriam chegar. Inclusive conduzindo até onde elas deveriam chegar e dando um stop para elas, para dizer para o universo não continuar se criando, se replicando, se fazendo, explodindo, tendo outros Big Bangs por aí. Entende? Isso é plausível, isso é explicável, porém não aceito pela ciência, mas explicável. Agora, é importante dizer que algumas das teorias científicas, elas também não são possíveis de serem realizadas, mas como teorias elas são aceitas. Só que essa teoria da criação ou de uma mente inteligente por trás da criação e por trás do tempo, essa teoria ela simplesmente não é aceita pelos que se chamam cientistas. Alguns, na verdade, porque a boa parte dos cientistas já aceitam isso hoje. Pensando então nessa questão de tempo, nós criamos aqui a diferença entre o que se chama de infinito e o que se chama de eterno. Porque o finito é aquilo que começa e termina. O infinito é aquilo que começa e não termina. O eterno é aquilo que não começa e aquilo que não termina. Portanto, para que o tempo fosse criado e o tempo se encaixasse no universo que foi criado, precisaria de alguém que fosse maior do que o universo e maior do que o espaço-tempo para poder criar e organizar todo esse caldo da maneira que lhe bem aprouvesse. Então, a partir daí, eu creio na existência de Deus. Não estou dizendo do Deus cristão, eu ainda vou chegar aí, mas eu estou dizendo que a partir desse pensamento científico-filosófico, eu creio na existência de um Deus, de uma mente inteligente por trás de tudo que existe e que conduz as coisas como ele bem quer. Tá bom? Um abraço, fique com Deus, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.